Bom dia, meus irmãos. É uma alegria estar com vocês novamente, nessa manhã de domingo, dia do Senhor. E eu gostaria que nós abríssemos nossas Bíblias no Evangelho de Marcos. Hoje o texto que nós vamos ler é o texto do capítulo 2, versos de 1 a 12. Marcos, capítulo 2, versos de 1 a 12. Inicialmente eu iria fazer uma exposição em série, talvez texto por texto, mas eu senti no coração de fazer algumas seleções. E hoje a perícope que nós vamos meditar sobre ela está, como eu disse, no capítulo 2, versos de 1 a 12. Antes de nós fazermos a leitura desse texto, eu gostaria que nós orássemos mais uma vez. Eu estaria orando de forma objetiva, então eu gostaria que você também estivesse reservando esse momento de oração, de clamor a Deus, para que nós sejamos edificados nessa manhã. Senhor, obrigado por essa oportunidade, obrigado por o Senhor permitir que nós estejamos na Tua presença, oferecermos a Ti um louvor que lhe é devido, e nesse momento nós clamamos a iluminação do Espírito Santo do Senhor. Ó grande Deus, visite-nos com a Tua graça, ilumina o coração dos irmãos para compreenderem a mensagem da Tua palavra, e capacita-me a ser, ó Deus, eficaz na comunicação daquilo que o texto diz. Em nome de Jesus, amém. Eu farei a leitura, os irmãos acompanhem de forma silenciosa, sentado, como nós estamos, em reverência à palavra de Deus. Dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo ocorreu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens, e não sabendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao em que ele estava e, fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração: Por que fala ele deste modo? Isso é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados, senão um que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: Por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: Estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: Levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: Jamais vimos coisa assim. Amém. Queridos irmãos, em 1929, iniciou-se nos Estados Unidos um período que ficou conhecido como a Grande Depressão. Um período crítico na década de 30. Desde julho de 1929, houve uma queda na produção industrial e no dia 24 de outubro de 1929, aconteceu o fato que ficou conhecido como a Quinta-feira Negra, quando as bolsas de valores norte-americanas caíram drasticamente e os Estados Unidos mergulharam nesta crise terrível, nessa crise financeira. Acionistas e empresários americanos perderam grande soma em dinheiro. Caíram-se as vendas, indústrias fecharam, o desemprego explodiu na nação e a nação americana viveu um dos piores momentos da sua história. Essa crise se iniciou, como eu disse, em 1929, se estabeleceu em 1930 e 31 e atingiu seu ápice em 1932. Instaurou-se então um período de desespero generalizado na nação americana. O PIB caiu pela metade, 15 milhões de desempregados.
famílias desabrigadas. Nesse contexto surge um homem chamado Franklin Delano Roosevelt. O presidente eleito dos Estados Unidos nesse contexto. E esse homem tinha contraído poliomielite aos 39 anos de idade, o que prejudicou seriamente os seus movimentos. De modo que ele andava com muletas e tinha grande dificuldade de se locomover, de se movimentar. E chegou então o dia da sua posse. E a história conta que ele estava um pouco longe da bancada, da onde ele iria fazer o seu discurso de posse, e segundo a história, ele deixou as muletas de lado, e com grande dificuldade, veio se arrastando, se movimentando com muita dificuldade, e naquele período o meio de comunicação mais comum ainda era o rádio. E diz a história que os locutores de rádio que transmitiam, os jornalistas que transmitiam aquele momento histórico, diziam e repetiam: o presidente está de pé, o presidente está de pé, o presidente está de pé. Queridos irmãos, quando nós olhamos para esse texto da palavra de Deus, evidentemente que nós não vemos um presidente de pé. Aqui é o paralítico que está de pé. Mas o fato é que esta ação de Roosevelt, essa imagem do presidente de pé, teve um grande significado para a nação americana naquele contexto. Se o presidente estava de pé, isso significava que a nação poderia se reerguer. Quando Roosevelt, com muita dificuldade, se colocou de pé e fez o seu discurso de posse, ele mexeu com o brio de todos os americanos. E os americanos se dispuseram a trabalhar e mudar aquela situação. Roosevelt foi o único presidente com 3 mandatos nos Estados Unidos. Em 1945, ele deixou a Casa Branca, e os Estados Unidos era a maior nação do mundo. Uma imagem de alguém de pé, que teve um grande significado para a nação. Nesse texto, como eu disse, é o paralítico que está de pé. E o tema da minha mensagem nessa manhã é o seguinte: o paralítico está de pé. E o que isso significa? Vamos refletir sobre isso nesse texto. O texto nos diz que Jesus estava em casa, em Cafarnaum, a casa estava cheia, uma multidão estava ali, pessoas trouxeram um paralítico numa maca, não puderam entrar, subiram no telhado, destelharam a casa, desceram o paralítico, que recebeu cura espiritual e cura física. O paralítico ficou de pé, todos ficaram admirados. O paralítico está de pé. E o que isso significa? Queridos irmãos, o versículo 1 diz: dias depois entrou Jesus de novo em Cafarnaum e logo correu que ele estava em casa. É interessante que a Bíblia nos diga que ele estava em casa, porque nós sabemos que Jesus é nazareno. Jesus cresceu em Nazaré, da Galileia. E quando ele então inicia o seu ministério, nós percebemos que Cafarnaum se tornou a base do ministério de Jesus. Ali ele chamou os seus discípulos, na verdade ali chamou os seus discípulos na Galileia, e ali ele começa ou dá grandes e importantes passos do seu ministério. Na verdade, Cafarnaum tinha uma sinagoga, e na última mensagem nossa aqui eu falei sobre essa visita do Senhor Jesus na sinagoga, quando ele ensina com autoridade e alguém manifesto de espírito imundo é liberto naquela ocasião. Isso chamou a atenção dos habitantes de Cafarnaum. Mas não bastasse isso, nós lemos no verso 29 a 31 que Jesus também foi à casa de Simão Pedro, seu discípulo, e na casa de Simão Pedro ele se deparou com uma mulher que necessitava muito da sua ajuda. Na verdade, Jesus curou uma mulher que estava acamada e com febre. E em seguida, ao cair da tarde, toda a cidade veio ao encontro de Jesus ali na porta da casa de Pedro. De repente, todos os habitantes de Cafarnaum sabem que Jesus cura, Jesus faz milagres e trazem todos os enfermos. Isso é muito comum
Na verdade, quando as pessoas ouvem que há milagres e há curas, parece que multidões se afluem para tais lugares. Então, se há uma propaganda nesse sentido, ela é muito produtiva. Na verdade, ela produz resultados. Resultados totalmente discutíveis. Mas o caso é que a multidão aflui para a porta da casa de Pedro. Veja o que diz o verso 32 do capítulo 1. Caiu o sol e trouxeram enfermos, trouxeram endemoniados. O verso 33 usa aqui uma figura de linguagem dizendo que toda a cidade estava reunida à porta. Claro que pega-se uma parte pelo todo, mas grande parte da cidade estava à porta. E o verso 34 diz que Jesus curou muitos doentes em Cafarnaum, de toda sorte de enfermidades, expeliu muitos demônios, e de repente o nome de Jesus já está notório, porque Jesus tem feito grandes milagres na cidade de Cafarnaum. E queridos irmãos, é interessante que Jesus levanta-se pela madrugada, é o que diz o verso 35 do capítulo 1, e todos começam a procurá-lo diligentemente. Ele vai para um lugar deserto e ele vai orar. E quando eles o encontram, quando Pedro encontra, lhe diz: Jesus, todos te buscam. Por que buscavam Jesus? Qual que era o motivo que levava essas pessoas a buscarem Jesus? Está explícito. Jesus curava. Jesus fazia milagres. E isso chama a atenção do povo. Mas Jesus oferece uma resposta para Pedro, e essa resposta começa com um adversativo. Jesus, porém, verso de número 38, respondeu, lhe disse: vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso é que eu vim. De repente nós percebemos que os milagres não são o centro do ministério de Jesus. Jesus diz que ele veio para pregar. Me estranha muito ao observar nos nossos dias o milagre ser o centro do ministério de várias igrejas contemporâneas. Mas o centro do ministério de Jesus é a pregação, ou seja, o foco do ministério de Jesus, queridos irmãos, é a alma, e não o corpo. E de repente Jesus se depara com uma situação de extrema necessidade, que é um leproso, embora Jesus tenha tido uma resolução de pregar, ao invés de curar, simplesmente curar, mas um leproso encontra ou vem clamando com grande necessidade, desesperado, dizendo de joelhos: se quiseres podes purificar-me, verso 40, e Jesus então realiza aquela cura. Mas o fato é que essa cura já não aconteceu em Cafarnaum, e depois então Jesus voltou para Cafarnaum, é o que nos diz o verso 1 do capítulo 12. E a notícia correu rápido, Jesus voltou e Jesus estava em casa. Por quê? Porque Jesus tinha uma casa em Cafarnaum. Se nós lermos lá em Mateus capítulo 4, verso de número 12, Mateus diz que Jesus passou a morar em Cafarnaum. Como eu disse, Cafarnaum se tornou a base do ministério de Jesus. Jesus realizou grandes obras em Cafarnaum. E agora ele está em casa. E o verso 2 diz que muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar. Vejam que a multidão procura cura física. À luz de todo o contexto, a multidão está indo até Jesus pelos milagres que Jesus faz. Só que o verso 2 nos mostra algo muito interessante. A multidão procura cura física e Jesus oferece cura para a alma. A Bíblia nos diz no final do versículo 2 que Jesus anunciava-lhes a palavra. E se nós olharmos no verso 13 do capítulo 2, novamente nós vamos perceber que a multidão vai ao encontro de Jesus quando Jesus está junto ao mar, na beira da praia, e Jesus responde a essa procura da multidão como ele os ensinava, verso 13. Então nós vemos muitas vezes a multidão procurando Jesus atrás de cura física, e Jesus oferece cura para a alma, porque o centro do ministério de Jesus é a alma. E isso, queridos irmãos, é um golpe nessa teologia da prosperidade, dos milagres dos nossos dias, porque o foco de Jesus é a alma.
E a coisa começa a ficar ainda mais clara quando nós lemos no verso 3 que alguns foram ter com ele conduzindo um paralítico. Sim, as pessoas estão procurando cura para o corpo. E agora elas procuram Jesus e esse paralítico é levado por 4 homens e eles não podem aproximar-se de Jesus porque não tinha jeito de ficar nem à porta, porque a casa está lotada. Nem à porta eles achavam lugar. E eles chegam por ali, queridos irmãos, e eles têm uma brilhante ideia. Nós vamos subir aqui e dar um jeito de colocar esse paralítico diante do Senhor Jesus. A Bíblia nos diz que eles subiram no verso 4, mediram mais ou menos, calcularam, eu acho que ele está ali, ó. Então começaram a tirar o telhado da casa e começaram a descer, a içar o paralítico com cordas. Descobriram o eirado, diz o verso 4, no ponto correspondente ao que ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Pessoas estão procurando cura física, mas novamente no verso 5, Jesus oferece cura para a alma. Veja o verso 5. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. O povo está atrás de cura física e Jesus oferece cura para a alma do paralítico. Talvez aqueles que desciam as cordas por uma imaturidade espiritual poderiam até pensar: poxa, mas eu trouxe ele aqui para ele andar, não é para ele ser curado interiormente, não é para ele ter os pecados perdoados. Dá até vontade de soltar esse homem lá embaixo, eu queria ver ele andar. E agora Jesus diz que os pecados estão perdoados, só que aqueles homens não sabiam que a alma daquele paralítico agora estava andando. A alma daquele paralítico agora estava perdoada. A alma daquele paralítico agora se movia. Sim, o seu corpo estava paralisado, mas a sua alma estava curada por aquele que pode curar almas muito mais que o corpo. E eu não entendo, porque tanta pregação de milagres e bens físicos e materiais, quando nós podemos oferecer algo transcendente, algo maravilhoso, que é a cura da alma das pessoas, queridos irmãos. O verso 6 nos diz que alguns dos escribas que estavam assentados ali agora vão questionar a autoridade de Jesus de curar a alma, vão questionar a autoridade de Jesus de perdoar pecados. O verso 6 diz que eles arrazoavam em seu coração. E o que eles arrazoavam? O verso 7 nos diz: por que fala ele deste modo? Isso é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados, senão um que é Deus? Jesus é Deus homem, homem Deus. Jesus sabe de todas as coisas. Ele é onisciente. Em nenhum momento as duas naturezas estiveram divididas. E aqui se revela a união das naturezas, porque como Deus, ele sabe o que está se passando no coração daqueles homens. Como ele sabia o que estava passando no coração do paralítico. Então, quando Jesus libera aquela palavra ao paralítico, cura a alma do paralítico, Jesus sabe que a alma do paralítico precisa de cura, e Jesus sabe o que há no coração desses homens, desses escribas, que estão arrazoando, que estão questionando a autoridade de Jesus curar a alma. Veja, então, como um primeiro ponto, para que nós entendamos esse texto, a multidão procura cura física. 4 homens procuram cura física e Jesus oferece cura para a alma espiritual. Depois, no verso 6 em diante, estão questionando a capacidade de Jesus curar a alma. E então, a partir do verso 8, quando Jesus é questionado sobre a sua autoridade para curar a alma, Jesus agora vai curar o corpo, com um objetivo, para que eles saibam que ele cura a alma. O verso 8 diz que Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: por que vocês estão pensando isso? Por que arrazoais sobre essas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil? Jesus pergunta: qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados, ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Eu tenho a desconfiança que é mais fácil dizer ao paralítico: levanta e anda. Sabe por quê? Eu conheço um presbítero diagnosticado com tetraplégico, que depois de sessões e sessões de fisioterapia, mexe os braços,
escreve, digita. Mas não é tetraplégico? O tetraplégico é completamente inerte, não é paraplégico. Então eu percebo que talvez um fisioterapeuta, um ortopedista, pode conseguir grandes avanços num caso de paralisia. Talvez seja muito mais fácil o paralítico andar do que o paralítico se ter os seus pecados perdoados. Afinal de contas, queridos irmãos, ortopedistas e fisioterapeutas não alcançam a alma. Só um pode alcançar a alma. Só um pode curar o interior. E o verso 9 de Jesus questiona o que é mais fácil. É mais fácil levantar esse paralítico, mas vocês não percebem. E o verso 10 é o centro desse texto, porque o verso 10 nos diz: ora, Jesus está dizendo aos escribas, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, para que saibais que Jesus cura a alma, Jesus cura o corpo daquele homem. Para isso, o milagre tem uma função, o milagre tem um fundamento, o milagre não é algo sem sentido. O milagre não é o foco do ministério de Jesus, o foco do ministério de Jesus é o milagre sim, mas o milagre que acontece no coração. Jesus veio trazer um novo tempo, uma nova vida, uma nova era de relacionamento com Deus para os homens. O verso 12 diz que o paralítico se levantou e no mesmo instante tomou o leito, retirou-se à vista de todos, e todos estão admirados, todos estão dando glória a Deus, todos estão dizendo: jamais vimos coisa desse tipo. Todos talvez estão dizendo: o paralítico está de pé, o paralítico está de pé, o paralítico está de pé. Mas sabe o que isso significa? Isso significa que Jesus pode colocar a nossa alma de pé, pode tirar a nossa alma da morte. É o que ele está dizendo: olha, para que vocês saibam que eu perdoo pecados, disse ao paralítico, eu te mando. Levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Eu já ouvi tantas pregações nesse texto. Já ouvi pregarem sobre os 4 homens, já ouvi que levaram um paralítico, já ouvi pregar sobre a casa, sobre o telhado, sobre a cura, o milagre em si. Mas às vezes as pessoas não percebem que estão trocando o direito de primogenitura por prato de lentilhas. Estão trocando o mais precioso. Porque, como eu disse, queridos irmãos, alma, nenhum ortopedista, ou fisioterapeuta, ou qualquer profissional da medicina pode alcançar. E nós temos para oferecer a cura da alma, o perdão para os pecados. Queridos irmãos, o presidente de pé significou o levantar de uma nação. O paralítico de pé pode significar o levantar da sua alma. Pode significar a cura da sua alma. Basta você crer que Jesus cura e perdoa pecados. E eu só estou aqui nessa manhã, nesse púlpito, lendo a palavra e dividindo a mensagem com os irmãos, porque eu creio que Jesus perdoa pecados, porque eu creio que Jesus cura a alma, porque, do contrário, eu não tenho condições nenhuma de trazer essas verdades, de defender algo tão lindo, tão puro e tão santo, se eu não tiver a certeza de que enquanto eu cantava, enquanto eu oro, os meus pecados estão perdoados, porque Jesus fez uma obra definitiva pela minha vida. E eu cantei isso, você cantou isso, os cravos, Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados e nós temos perdão para o pecado, para os nossos pecados. Queridos irmãos, eu não conheço cada uma das vidas que aqui estão presentes. Eu não sei o que 2013 representou para você o ano passado. Nós já estamos em abril. Eu não sei o que esse início de 2014 tem representado para você. Eu não sei o que está acontecendo na sua vida. Eu não sei se sua alma foi machucada. Eu não sei se sua alma foi ferida. Eu não sei pelos problemas que você passa. Mas eu sei de uma coisa. Você pode ter esperança, porque o paralítico está de pé.
E isso significa que Jesus perdoa pecados, que Jesus cura a alma. Há esperança para nós, queridos irmãos. O mundo não acabou. O mundo não acabou. E o coral cantou aqui, os irmãos cantaram aqui. Por que estás abatida, ó minha alma? Nós lemos. Por que estás perturbada? Por que te perturbas dentro de mim? Salmo 42. Espera em Deus, e eu ainda o louvarei. Espera em Deus, ó alma. Queridos irmãos, o mesmo Jesus que levantou o paralítico, para que nós saibamos que Ele perdoa os pecados, é o Jesus que está vivo, assentado à direita do Pai, e que continua perdoando os nossos pecados. Hoje é o dia, agora é a hora de começar de novo, porque o paralítico está de pé e há esperança para nós. Como o presidente de pé revelou, significou esperança para uma nação, o paralítico está de pé e há esperança para um povo escolhido, de propriedade exclusiva de Deus. Há esperança, porque o paralítico está de pé. O paralítico está de pé, e isso significa que há perdão de pecados, há nova oportunidade, há nova vida para quem tem a alma precisando de cura. Jesus está vivo e eu posso crer no amanhã. Tem uma canção que diz isso, porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, isso tem um significado. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Que Deus nos cure a alma a cada dia, porque o perdão dos pecados já nos é garantido em Cristo Jesus, que levanta paralítico e levanta almas mortas pelo pecado.